Vamos de bate-papo aqui sobre a saúde dos olhos, sobre oftalmologia, com o Dr. Henrique Ballarin, mais uma vez, falando sobre hoje um tema difícil, é difícil até de falar, né? O ceratocone. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui mais uma vez. Um prazer nosso. E vamos começar então explicando o que é o ceratocone, né? Cerato é córnea, a formação da palavra, né? E cone é o formato mesmo. A córnea ela tem um formato que seria mais ou menos isso aqui, olhando de perfil, e no cone ela começa a ficar bicuda. A verdade é que a gente não tem uma elucidação ainda completa de por que isso acontece. A gente sabe que por algum motivo aquela córnea é mais frágil e a pressão normal do olho começa a empurrar essa córnea, ela começa a ficar bicuda, literalmente ela começa a formar um cone. E é gostoso de falar de ceratocone porque a gente teve muitas novidades nos últimos anos. Eu me formei em 97, virei oftalmologista em 99. Naquela época, a gente via o ceratocone, quando a gente dava o diagnóstico de ceratocone, era assim, vinha a família inteira, porque é um paciente normalmente jovem, o ceratocone aparece normalmente entre 20 a 30 anos, pouco antes. Cedo assim? Cedo. O ceratocone, o aparecimento dele é de 15 a 25 a maioria das vezes. E aí você dá um diagnóstico, uma doença progressiva, que inclui que interfere na visão. Num paciente jovem, a família inteira ficava super alterada, e isso eu noto hoje em dia. Hoje em dia você dá o diagnóstico de ceratocone, o inconsciente coletivo já é de que não é uma coisa mais tão grave. Isso é uma delícia para o médico saber perceber isso, fazer parte desse processo, né? Essa evolução, né? E por que hoje em dia não é mais uma doença que causa tanto pavor, né? Porque a gente tem hoje em dia o crosslink, que é um procedimento que endurece a córnea. Então você fez o diagnóstico de ceratocone num jovem, 15, 20 anos. O ceratocone normalmente ele para por volta de 35. Ele progride até 30, 35 e não progride mais. Então esse paciente, se você diagnosticou com 15, com 20 anos, ele não tem muito tempo para progredir. Esse ceratocone provavelmente ele vai ficar pior. Então a gente acompanha, confirma que está tendo mesmo progressão, acompanha por um período curto, né? Não vai esperar progredir muito para fazer depois. A gente faz o crosslink, que é um procedimento cirúrgico, mas bastante tranquilo, bastante previsível, mas vai estar bem o resto da vida dele. Aí entra o segundo nível do ceratocone, que seria a lente de contato, né? Chega no momento que o óculos não permite mais uma correção óptica adequada, a gente passa para a lente rígida. Qual é a ideia da lente rígida? Ela vai funcionar como uma segunda superfície óptica. A superfície óptica natural, a córnea do paciente está muito bicuda. Você vai colocar uma lente por cima da lente natural, e vai servir como superfície óptica essa nova lente, porque esse espaço fica preenchido por líquido, pela lágrima mesmo. Então, funciona assim a lente de contato rígida, por isso tem que ser rígida. A gel ela se moldaria e não vai adiantar nada. Tem que ser a rígida para ela servir como uma nova superfície. Casos que a gente não conseguia adaptar a lente, hoje em dia a gente consegue. Casos que iam para anel, que iam para transplante. Então, a lente de contato a gente consegue cobrir uma gama de pacientes muito maior do que antes, que é uma técnica conservadora. Aí, a lente eventualmente não está mais dando resultado. A gente vai para o anel de Ferrara. O anel de Ferrara são segmentos de anel que a gente coloca na córnea de uma forma a causar uma tração nesse bico e trazer ele de volta. Então a gente coloca anéisinhos aqui na córnea, eles vão fazer uma tração que vai trazer o bico para trás, vai diminuir o ceratocone, e com isso a gente consegue correção com óculos ou com lente de contato. E mesmo nos transplantes, que antes a gente tirava a córnea inteira, fazia o transplante penetrante inteira, que eu digo todas as camadas, porque a gente não troca a córnea inteira, a gente troca só o centro óptico, troca só um pedaço da córnea. E então antes era o transplante penetrante, tinha um índice de rejeição baixo, mas era considerável, né? Uns 2% mais ou menos iam ter rejeição. Hoje em dia a gente faz a troca só das camadas que estão alteradas, a gente não tira mais a córnea inteira. E com isso a recuperação é muito mais rápida, é muito mais seguro, o índice de rejeição caiu. Então no ceratocone a gente teve melhoras em todos os aspectos do tratamento, né? Maravilha. Doutor Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelas dicas. Você em casa tem essa explicação toda aí, realmente às vezes tira um monte de dúvidas da cabeça da pessoa, né? É legal, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Valeu. Fique agora com a previsão do tempo para os próximos dias.